Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do PodSaf e desta vez conversando com Mardônio Linhares, que é o coordenador responsável pelos auxiliares e técnicos de radiologia do IJF, que é o maior hospital de urgência e emergência do estado do Ceará. E aí, Mardônio, nos fale aí um pouco da sua trajetória, como é que você iniciou a sua vida na radiologia e também através do sindicato. Tendo em vista que hoje você ocupa o cargo de coordenador dos auxiliares e técnicos de radiologia do JF e também é o diretor social do Sindicato dos Técnicos e Tecnólogos do Estado do Ceará. Olá, queria agradecer primeiramente aqui o convite de vocês, a sua pessoa Plácido aqui do Sindsaf, agradecer à jornalista Ana Flávia. E vamos lá, eu atuo na radiologia, Plácido, já há 13 anos, né? Comecei essa minha trajetória como técnico em radiologia e ao longo da minha carreira me graduei no nosso nível superior que hoje a gente tem na radiologia, que é tecnólogo em radiologia. E assim, hoje estou exercendo minha função no IJF, trabalho também no Hospital das Clínicas, Hospital Federal, e também no ISGH, como técnico em radiologia, atuando no UPA. Lá no IJF, assumi recentemente o desafio de coordenar o setor, o serviço de radiologia, no que concerne aos técnicos em radiologia e desenvolvendo esse trabalho com a atual superintendência, que hoje trabalha no IJF também. E é um desafio, né? É um desafio porque é uma categoria que tem suas peculiaridades, né? A gente tem uma carga horária diferente, a gente tem um salário diferente também e enfrentamos aí o desafio de ter que estar a todo momento reafirmando esse nosso direito de carga horária, de salário. E a gente segue nessa luta. É uma luta difícil, é uma luta que a gente precisa ter sempre o apoio da categoria. Eu acho que é uma realidade hoje dos sindicatos, né? Você ter que estar a todo tempo buscando e conscientizando a categoria da união que os profissionais devem ter para poder garantir os seus direitos. Mas, Mardônio, isso é o que eu sempre digo para os servidores das diversas categorias que trabalham na saúde, mantidos pela Prefeitura de Fortaleza. Nós temos que estar constantemente conversando, negociando, dialogando com os trabalhadores. Mas chega um ponto que a diretoria do sindicato, ela vem até aqui. Então, daqui para frente, ela precisa da base. E a base são os trabalhadores reunidos juntamente ao sindicato para pleitear uma pauta de reivindicações, uma pauta salarial e diversos itens que afligem de maneira geral a todas as categorias. Então, acho que esse é o trabalho importante do sindicato, mas para que a entidade sindical se fortaleça, é preciso ter a presença da base. Sem dúvida, meu amigo Plácido. Um sindicato forte, ele só é forte tendo esse apoio da categoria, da base. E uma base forte, uma base que tenha consciência política do papel do sindicato. Se não tiver essa base dos trabalhadores junto ao sindicato, participando das reuniões, participando das assembleias, participando dos movimentos, não vai ter força o que a categoria está pretendendo. A gente percebe muitas vezes que o trabalhador, às vezes ele pensa que alguém vai resolver o problema dele, e isso não vai acontecer. O trabalhador ele precisa se engajar nas pautas que o sindicato está levando para os parlamentares, para os gestores de saúde, gestores municipais, estaduais e muitas vezes até federais, para que possa ter algum tipo de sucesso. Se não tiver esse apoio da categoria, o sindicato ele não consegue avançar. Precisa da categoria dentro do sindicato, participando e atuando nos movimentos. Nós temos aí como exemplo os professores do município de Fortaleza, uma categoria muito organizada, uma categoria grande, e eles participam ativamente das lutas quando são convocados
pelo sindicato. Eu mesmo participei de uma grande manifestação na Câmara Municipal, englobando todos os servidores da Prefeitura de Fortaleza, e nós tínhamos lá, em média, no mínimo, uns 2.000 professores. Quer dizer, é uma categoria grande, organizada, aguerrida, e eu gostaria que todas as outras categorias seguissem o exemplo dos professores do município de Fortaleza. Realmente, eu também acompanho a lutas de alguns sindicatos, e o sindicato dos professores realmente é um sindicato que avançou muito nisso aí, né? Eles têm uma coesão muito forte. Quando eles fazem algum tipo de movimento, realmente é um movimento que tem impacto, e eles conseguem ser ouvidos, conseguem ser atendidos, né? Era importante que a gente seguisse exemplos de trabalhadores que têm essa consciência. Mas a gente está aí fazendo o nosso trabalho, visitando os hospitais, conversando com a categoria, fazendo nossas assembleias, né, mostrando aos profissionais qual o caminho que a gente tem que seguir. E o que a gente quer é isso, que o profissional venha. A gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar, muita coisa que precisa se ajustar, e a gente quer isso, que o profissional venha para o sindicato, expresse o seu desejo dentro do sindicato, expresse criticamente o que ele acha que precisa melhorar no rumo do sindicato, que hoje em dia também é uma realidade que a gente enfrenta muito com a tecnologia, com essas coisas. As pessoas às vezes querem resolver a vida dentro do WhatsApp. Não sei se você tem essa realidade aqui no... Infelizmente, né? Isso é verdade. O cara entra em contato pelo WhatsApp no sindicato e manda ali aquele textão, achando que tudo vai ser resolvido ali. Não é. As coisas se resolvem na mesa de negociação. A coisa se resolve por meio de um processo administrativo, um processo judicial, que o sindicato entra como parte. E isso demanda tempo. Demanda tempo, demanda que o sindicato esteja financeiramente saudável para pagar um bom advogado, manter um bom advogado no sindicato. Muitas vezes pagar a imprensa. Pagar a imprensa. Uma convocação. Hoje, um segundo de televisão é uma fortuna. Então, você tem que ter dinheiro para poder fazer a divulgação e atingir todos os profissionais a nível de Estado, como é o sindicato dos auxiliares de técnica de radiologia. O nosso não, o nosso é só a Prefeitura de Fortaleza, quer dizer, é só o município de Fortaleza. Isso. Então, também, para atingir todos os profissionais, tem que ir para a televisão. E um segundo televisão, meu amigo, é muito caro. Tem que ter dinheiro. Então, por isso que tem que ter um sindicato forte. Os profissionais têm que procurar o sindicato para se filiar, tem que participar das assembleias, tem que dar a sua opinião, a sua contribuição nos debates, porque através das assembleias, através desses debates, a gente consegue montar uma pauta de reivindicações. Ouvindo os trabalhadores, não tem sentido apenas montar uma pauta sem ouvir a classe trabalhadora. Concordo plenamente, Plácio. Para que uma pauta seja fidedigna com a realidade daquilo que a categoria espera, nada melhor do que a própria categoria, o próprio trabalhador, estar participando desse processo de construção, dessas ideias, desses rumos que precisam ser traçados. Sem ouvir o trabalhador efetivamente, o sindicato não vai conseguir lutar sozinho, né? E aí você falando da questão dos custos. Hoje em dia, para manter o sindicato, gente, não é fácil. Você precisa manter o sindicato administrativamente, juridicamente, movimento, e tudo isso gera custo. Tem que pagar profissionais, tem que pagar obrigações sociais, tem que pagar água, luz, telefone, aluguel, internet, material de expediente, internet, material de limpeza. Quer dizer, não é barato, não sai barato. Não é barato. Então, o profissional tem que se conscientizar e se filiar, contribuir para o crescimento da sua entidade sindical, porque o sindicato crescendo, os trabalhadores também crescem. Com certeza. E nós temos um exemplo aí da sua categoria, que passou anos e anos lutando pelo piso nacional dos auxiliares de técnica de radiologia, e hoje é uma realidade a nível de Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa conquista do piso nacional dos auxiliares de técnica de radiologia. Excelente ponto, Plácido, esse que você tocou. Até que agradeço a oportunidade de esclarecer algumas coisas,
porque hoje um grande problema que a gente enfrenta na nossa categoria, e eu acredito que seja uma realidade para outros sindicatos, é a falta de informação que muitos profissionais têm, ou mesmo a má informação. No ponto que você tocou do nosso piso nacional, a gente, na verdade, a gente sofreu um problema muito sério em relação ao nosso piso nacional, porque a gente tinha um piso nacional já consolidado a nível Brasil, através da a lei que regulamenta a nossa profissão, a Lei 7394 de 88, ela regulamentava muito bem também o nosso piso nacional. Mas a Confederação Nacional de Saúde, que é a mesma entidade que hoje está lutando aí contra a implantação do piso nacional da enfermagem, ela também entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal contra o nosso piso nacional. Então, esse processo ele foi impetrado no STF através de uma ADIM, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em 2016, em 2009, e em 2011 foi levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E assim, teve um trâmite lá... Mas a confederação que entrou na justiça é dos patrões ou... Dos patrões. A Confederação Nacional de Saúde patronal, né, que é um órgão patronal. É a mesma que entrou no Supremo contra o piso da enfermagem também, a CNS, Confederação Nacional de Saúde, órgão patronal. Mas assim, resumindo, o que foi que aconteceu? Eles entraram com essa ADIM no STF em 2009 e foi levada ao plenário do Supremo em 2011, solicitando que o nosso piso, que tinha um valor definido e um valor de reajuste definido, que era através do salário mínimo, solicitando que isso fosse considerado inconstitucional. Né? E eles conseguiram isso, a gente teve essa perda, a maioria... Mas isso foi antes da implantação? Não. Já tinha sido implantado? Já tinha sido implantado. O negócio, veja bem, a gente começa a conversar sobre isso, começa a gerar dúvidas, né? Imagina para a categoria, para cada trabalhador. Mas assim, a nossa lei 7394, ela é de 88. Então, de lá para cá, até 2011, a gente tinha o piso certinho, o valor definido, era um piso de 2 salários mínimos, mais 40% de risco de vida e insalubridade. E na própria lei, já estava determinado a forma de reajuste, que era através do salário mínimo. Toda vida que o salário mínimo aumentava, o nosso salário também aumentava. Né? E aí a Confederação Nacional de Saúde... E vocês passaram quanto tempo recebendo com essa lei, através dessa lei que foi aprovada? Até 2011. Aí depois é que houve a modificação, quer dizer, Isso. Antes da modificação, vocês passaram quantos anos recebendo? Pronto, vamos colocar aqui na cronologia. De 88 até 2011, a gente recebia dessa forma. De 2011 para frente, com o advento da ADPF 151, é o número dessa ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151, a gente perdeu isso, infelizmente. Infelizmente, foi uma perda muito grande para a categoria. De 2011 para cá, a própria decisão do STF, nessa ADPF 151, ela determinou que os reajustes fossem através de convenção coletiva de trabalho. Ela congelou o valor na época e determinou que os próximos reajustes fossem através de convenção coletiva de trabalho. E aí aquele negócio. Convenção coletiva de trabalho, meu amigo, é uma negociação. Convenção coletiva de trabalho não é uma coisa pré-determinada. É uma coisa que você leva para a mesa de negociação com os patrões. E aí pode acontecer e pode não acontecer. Pode acontecer da forma ideal que a gente quer e pode acontecer de uma forma diferente que o patrão traz também. Então, assim, como é que a gente consegue ter força numa mesa de negociação coletiva? Com a categoria do lado, com uma base forte ao lado do sindicato. Se não tiver essa base forte ao lado do sindicato, na mesa de negociação coletiva, a gente não consegue avançar com muita coisa.
Não, e isso é importante porque a base estando presente, vai estar a mulher, o marido, os filhos, e político só tem medo de uma coisa, o povo nas ruas. Então, quanto mais gente, mais pressão, mais facilita as negociações, porque, quer queira ou não, essa categoria vota. Ela tem votos. Tem voto do auxiliar de tecnologia, da mulher, do marido, dos filhos, do pai, da mãe, dos sobrinhos, dos enteados, dos amigos. Verdade. Então, é uma força. Então, é importante que todo mundo se engaje para fazer pressão. Pressionar os parlamentares com o objetivo de alterar a lei para beneficiar os trabalhadores e não prejudicar. Correto, Plácido, correto. É exatamente isso que a gente busca, para a gente não ficar todo ano fazendo essa negociação coletiva, todo ano participando dessa luta. Ano passado, na verdade, ano retrasado, as negociações das convenções foram muito, muito difíceis, e a gente teve que fazer greve, deflagrar a greve no estado do Ceará, para poder avançar nas negociações. Mas existe, como você citou aí, uma forma para a gente resolver e pular essa parte de negociação coletiva que é muito desgastante, que na própria decisão do STF, na DPF 151, ele deixou uma brecha para que também o nosso salário pudesse voltar a ser legislado nacionalmente, mas aí teria que ter uma nova lei federal, ou mesmo uma lei estadual em cada gestor estadual ali. Mas aí... Será que esse projeto, essa lei que já existe, beneficiando os auxiliares de tecnologia, conseguindo um deputado federal, a gente não poderia apresentar um projeto modificando essa lei, mas modificando com o objetivo de melhorar a situação dos auxiliares e técnicos de radiologia? Certamente sim. Inclusive, já está tramitando lá na Câmara Federal, um projeto nosso, falo nosso, da categoria, né, para resolver essa situação. É o projeto 3661 de 2012. Então, veja bem, a DPF foi de 2011. Logo em 2012, a gente já conseguiu se ajustar, conseguiu se mobilizar para fazer esse projeto e está tramitando lá. Aí você pensa comigo, nós estamos em 2023. Já está com mais de 10 anos que esse projeto está tramitando lá. Você vê que é uma vida, né? São projetos longos. Pesquise aí. A briga não traz resultados rápidos. Isso. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes leva anos e anos, e às vezes o próprio trabalhador reclama, e se eu não estiver vivo? Eu digo, aí fica para sua mulher e para seus filhos, porque infelizmente o Poder Judiciário é muito lento. Então aí é onde entra a base sindical, pressionando os parlamentares, sejam municipais, estaduais ou federais, pressionando o próprio Poder Judiciário. Hoje todo mundo tem suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, seu WhatsApp. Então as entidades sindicais fazem um trabalho com o objetivo de descobrir as redes sociais desses parlamentares ou desses componentes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. E aí é onde entra a base, com a sua família, pressionando o juiz, os desembargadores, os promotores, os ministros e os deputados federais e senadores, com o objetivo de acelerar a discussão e a aprovação desse projeto que interessa àquela determinada categoria e melhorar a vida dos trabalhadores, porque sem luta não há conquistas. É verdade. Esse é o slogan do Sindsaf, né? Você vê que os slogans do sindicato é sempre assim, conclamando o trabalhador a estar mais perto do sindicato, né? O do Sindsaf é sem lutas não há conquista, o do nosso, do Sintarc, unidos somos mais fortes. E é verdade.
E é verdade, É né? verdade. Sem lutas não há conquista, é verdade. Né? Unidos somos mais fortes, é outra verdade também, né? Mas é isso, Plácido. Na verdade, para a gente conseguir... E agora no Sindicap há um bom tempo nós temos uma nova, que também é uma verdade. Não fique só, fique sócio. É, sim. Bonita essa aí. Bem bolada, mas é verdade. Assim, para a gente conseguir, você é sabedor disso, você é ex-vereador de Fortaleza, a gente sabe que a gente precisa ter essa consciência política para que uma lei possa entrar em votação lá no Legislativo. Então, assim, a gente só vai conseguir fazer esse projeto, essa PL andar, o PL 3661 de 2012, se a gente tiver forçando, vamos dizer assim, tiver participando da tramitação do projeto lá. O projeto 3661 de 2012 é de autoria do Paulo Paim, senador Paulo Paim. Mas está lá, passando pelas câmaras do Senado, da própria Câmara Federal, pelas comissões que existem, existe todo um trâmite lá. Mas tem que haver pressão. Se não houver pressão da parte interessada, que somos nós, a categoria, os trabalhadores, aquilo não vai andar. E a gente vai continuar dependendo de convenção coletiva de trabalho, o que não é muito interessante por conta das dificuldades que existem para você conseguir homologar uma convenção coletiva que seja interessante para a categoria. É porque você sabe que a categoria ela tem as suas necessidades, ela tem as suas reivindicações, mas o patrão também vem com a proposta que não agrada. É o que eu sempre digo, patrão não dá nada a empregado se não houver luta. Tem que haver luta e é muita luta. Tem que haver luta, tem que haver luta. A categoria precisa se impor, precisa, se não está sendo reconhecido o valor, a categoria precisa se impor, precisa mostrar o valor dela para o patronato, seja o patronato da rede privada, seja o patronato da rede pública, os gestores públicos. Eles não têm interesse, na maioria das vezes, eles não vão ter interesse em ouvir o que a gente está buscando de benefício, de avanço, de direito. Para a gente não. Isso tem que partir da gente. Com certeza. E parte da gente organizadamente, estrategicamente. Qual é a entidade que tem legitimidade para isso? É os sindicatos. É os sindicatos. O sindicato é a entidade reconhecida que tem legitimidade para falar pelos trabalhadores. Então, é preciso que o trabalhador tenha essa consciência. Mesmo que às vezes você não ache interessante a atuação do sindicato, mas vá para dentro, vá conhecer. Seja você a mudança que você quer ver dentro do sindicato. É isso que a gente precisa, a categoria precisa ter essa consciência. Inclusive, Mardônio, nós tivemos recentemente uma reunião com o deputado Mauro Benevides Filhos e outras entidades sindicais foram convidadas e nós discutimos exatamente isso. A apresentação por parte do deputado lá no Congresso Nacional de uma emenda que modifique a maneira como ela foi aprovada, como o projeto dos auxiliares de tecnologia foi aprovado, porque eles não fixaram um índice de correção. Isso é ruim, porque daqui 2, 3 anos o piso nacional dos auxiliares de tecnologia vai perder o poder de compra, tendo em visto a inflação. A inflação ela corrói o salário dos trabalhadores. E o outro é uma emenda colocando definitivamente a implantação, não no código à parte, e sim no salário base, para que se incida todas as vantagens. Aí sim, nós vamos ter um verdadeiro reconhecimento por parte do poder público quando isso acontecer. Correto, Plácido. Isso aí realmente é um assunto que precisa de atenção. Em 2019, a gente teve uma decisão de um processo judicial que foi impetrado contra a Prefeitura de Fortaleza sobre essa questão do nosso piso na rede municipal. Porque o que foi que aconteceu? Como o nosso salário base lá no JF ele tem um valor muito baixo,
O nosso Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, ele entrou com um processo solicitando a adequação do nosso piso a nível de municipal, de prefeitura. A gente ganhou esse processo, a decisão foi proferida em 2019 e a prefeitura teve que implantar esse reajuste salarial. No entanto, qual foi a problemática de tudo isso? A prefeitura deveria ter implantado esse piso na rúbrica do nosso salário base no contra-cheque, para que esses valores pudessem ser reverberados nas gratificações. Mas, dessa maneira que você está falando, estava previsto na lei ou não? Pois é, houve nesse percurso do processo judicial, nessa tramitação toda, em algum momento essa informação se perdeu. Porque, de fato, o que aconteceu foi que a gente ganhou o processo, foi reconhecido que o nosso salário estava equivocado, estava errado, estava inadequado, e o juiz determinou que houvesse essa adequação. Só que a prefeitura fez essa adequação com um código à parte. Então, a gente recebe no contra-cheque um código lá chamado de complemento salarial judicial, quando, na verdade, isso deveria ir diretamente para o salário base. É mais ou menos o que vai ocorrer aí, o que está ocorrendo, infelizmente, com o piso da enfermagem, né? Devia ser no salário base para que fosse reverberado nas gratificações. Inclusive, isso já está sendo objeto de novos processos individuais pelos trabalhadores. Então, assim, é uma luta que prejudica todo mundo, porque é uma coisa que já poderia ter sido resolvida. A gente vai novamente acionar o judiciário, acionar aquele negócio, a judicialização das relações de trabalho dentro da saúde, por conta da precarização. Isso é mais um motivo para que todos os profissionais se filiem ao seu sindicato. Porque a luta sindical ela não para, ela é eterna. Nós temos aqui um exemplo que alguns servidores que se aposentaram tiraram o nome do sindicato e agora veio um problema que a prefeitura retirou algumas vantagens que eles percebiam no seu contra-cheque. E estão voltando, estão retornando, estão se filiando ao sindicato novamente. Porque, mesmo estando aposentado, meu amigo, o poder público vai lá e causa problemas na vida profissional, não porque ele está aposentado, mas na vida do dia a dia, na vida social, porque a partir do momento que você reduz algum percentual do seu salário, isso causa um problema enorme, principalmente os aposentados, que é a hora que ele estava cansado, que ele produziu muito, ele ajudou aquela instituição a crescer, ele precisa de dinheiro para se alimentar bem, ele precisa de dinheiro para comprar remédios, ele precisa de dinheiro para pagar a água, a luz, o aluguel, o telefone, aí vem subtraído algum valor do seu contra-cheque, isso pesa muito. E a solução qual é? Voltar para o sindicato. Então, eu acho que nenhum trabalhador deve sair, deve se desfiliar do seu sindicato. Deve, pelo contrário, se filiar, valorizar, prestigiar e participar de todas as discussões. Sem dúvida, Plácio, sem dúvida. Uma das maiores, assim, num linguajar bem realista, atrocidades que pode acontecer é você mexer num salário de um aposentado, né, Plácio? Isso é uma covardia muito grande. Mas, assim, a gente fala muito em valorização dos profissionais, em valorização de quem atua ali na saúde, ali atuando no dia a dia dos enfermos. E é preciso compreender que essa valorização passa obrigatoriamente por um salário justo, por um salário digno, tanto para quem está atuando como para quem já deu ali o gás, trabalhou a sua vida inteira ali no hospital. O trabalho dentro de um hospital, Plácio, você é servidor também, é um trabalho extenuante, é um trabalho insalubre, né? É um trabalho que você lida no dia a dia. Mas aí, com o sofrimento do coordenador dos auxiliares e técnicos de radiologia do IJF, quais são as dificuldades para prestar um bom serviço? Em termos de equipamentos, em termos de estrutura, em termos de diálogo com a direção do hospital, o que é que vocês estão encontrando de dificuldade que o próprio CIDSAF pode ajudar, pode se somar a essa luta dos técnicos e auxiliares de radiologia? É complexo, é complexo. O IJF, Plácido, ele é um hospital
talvez seja o maior hospital de trauma de urgência e emergência do Norte e Nordeste. Eu não tenho esse dado aqui para categorizar, mas eu acredito que seja. O JF ele é um hospital, é um universo ali dentro, né? E assim, falando da categoria da gente, de auxiliares, técnicos e tecnólogos em radiologia, a gente atua diretamente na emergência, na UTI. Então, assim, é um trabalho complexo, tem seus desafios. A gente sabe que o serviço público ele funciona administrativamente diferente do serviço privado, né? Você, para fazer uma aquisição de um equipamento no serviço público, não é assim. Precisa de uma licitação, precisa de uma tramitação, precisa de um contrato. Demora, né? E isso demora. Isso demora. Então, assim, hoje o superintendente que tá à frente do IJF, doutor Daniel, ele tem uma gestão muito aberta, muito participativa. Você tem uma liberdade de levar suas demandas para ele é aberto a fazer reuniões e tentar resolver, mas os desafios persistem. Até bem pouco tempo atrás eu estava na assistência, lidando diretamente com os pacientes, com os exames e tudo, e aceitei esse desafio porque acredito no trabalho que vem sendo feito dentro da gestão atual, falando de JF, aceitei esse desafio de estar à frente como líder, né, dos técnicos em radiologia. E é um desafio diferente, né? Uma coisa é você estar na assistência, que é uma vivência, você trabalha diretamente com o paciente, e outra coisa é você estar coordenando. Quando você passa a coordenar, você tem que ter uma visão macro de tudo. Equipamento, equipe, relações na equipe. Então, assim, o desafio é grande, mas o principal ponto que eu diria hoje que a gente precisa superar para melhorar o atendimento é equipamento. E a gestão está ciente disso, eles estão buscando soluções. Mas hoje, no JF, quantos aparelhos de raio-x existem? Quantos aparelhos de tomografia existem? Quantos aparelhos de ressonância? Estão todos funcionando ou está precisando de novos equipamentos? Não, a gente tem um parque tecnológico considerável. A gente tem hoje no JF 3 equipamentos de tomografia. Existe um que está inoperante, inclusive ele vai ser substituído, já existe um processo de compra para substituir esse equipamento, mas precisa aguardar devidamente o processo. Tem um equipamento de ressonância, está funcionando plenamente. Temos 3 salas de raio-x fixo para atender pacientes de urgência, emergência e pacientes que retornam ao IJF também. Temos uma outra sala de raio-x fixo só para pacientes de ambulatório, que fica ali pelo atendimento na Senador Pompeu. E temos a assistência de raio-x que a gente faz diretamente à beira do leito daquele paciente que não consegue sequer ser Esse aparelho de transportado. É fixo lá no centro cirúrgico ou não? Não, no centro cirúrgico já é um outro setor com outros equipamentos, que é com arco cirúrgico, né? Que é aquele equipamento que faz o apoio de imagem durante a cirurgia do paciente. Então, assim, só para você entender a importância que é do técnico e tecnólogo e auxiliar em radiologia dentro de um hospital desse de trauma. Porque o paciente chega, ele é atendido pelo médico, o médico vai prescrever ali diversos exames que o médico precisa para poder firmar uma conduta para aquele paciente, e dentre eles vai ter exames radiológicos, seja tomografia, seja raio-x, seja qualquer outro exame radiológico. Esse paciente vem para a gente atende, faz os exames solicitados pelo médico, volta para o médico e o médico vai definir uma conduta para aquele paciente. Se for uma conduta de cirurgia, conduta que precisa abordar aquele paciente, ele vai para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, ele vai passar pelo técnico de radiologia também, porque existe um equipamento chamado arco cirúrgico, intensificador de imagens, que quem opera esse equipamento é o técnico de radiologia. Ou seja, o médico vai fazer a cirurgia guiada pelas imagens
que esse equipamento gera, e quem opera esse equipamento é o técnico em radiologia. Agora, todos esses setores, quem trabalha neles são servidores concursados do JF. Sim, todos esses setores, com exceção da ressonância magnética. Isso não gerou assim uma insatisfação por parte dos auxiliares técnicos de radiologia, não? Porque todo hospital funciona com a participação dos auxiliares de técnicos de radiologia. E a ressonância é terceirizada, quer dizer, isso não causou um problema entre os profissionais? Quando a ressonância magnética foi implantada lá no JF, a princípio, a ideia era que esse equipamento fosse operado pelos servidores técnicos em radiologia. Eu lembro bem a época, eu estava na assistência, a gente teve até um treinamento para poder operar aquele equipamento, treinamento de segurança, foi montada a equipe, escala, tudo certinho. Mas quer dizer que os profissionais chegaram a fazer um curso para trabalhar com aparelho de ressonância? Sim, sim. O equipamento de ressonância ele é um equipamento, vamos dizer assim, um equipamento muito complexo que tem suas peculiaridades, né? Então, não é chegar, colocar o equipamento e começar a funcionar, não. Precisa ter um treinamento de segurança, precisa montar uma equipe que sabe a rotina daquele equipamento. Tem toda uma preparação para você, de fato, começar a entregar o serviço para a população. E aí, a época, a gente fez esse treinamento, eu e mais 4 colegas. Mas nesse percurso, houve uma decisão de gestão, e aí eu acho que não me cabe aqui a mim julgar essa decisão, de a ressonância magnética ser operada por uma empresa terceirizada. Foi uma decisão de gestão à época dessa implantação, e houve a mudança, e a gente, como servidor... Quem era o superintendente na época? A época era, salvo engano, era a doutora Riane. Né? E a gente acatou, não pôde... a gente recebeu essa notícia na época com tristeza, porque a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente está na profissão porque gosta, porque ama de fazer aquilo, né? A gente recebeu com tristeza, mas foi uma decisão de gestão, a gente não poderia interferir nessa decisão de gestão. Né? A gente expressou a nossa vontade que tinha de operar o equipamento, de tocar o serviço pelos servidores. Mas isso não impede que o SINSAF, juntamente com o SINTARC, a gente encabeça essa luta. Sim, a gente pode levar isso. De devolver para os trabalhadores, para os servidores concursados do JF, poderem manusear o equipamento de ressonância. Sim, a gente pode levar essa pauta à gestão e conversar, né? Eu acho que tudo se resolve na mesa de negociação, no diálogo. Né? Se for interessante para a gestão essa mudança, eu acho que eles acatam sem problema nenhum, né? É porque quando a gente começa a conversar, de lá para cá a gente vai ouvir também, né? A gente leva nossas pautas, mas de lá para cá a gente vai ouvir também. A classe trabalhadora tem os seus argumentos, mas a direção do hospital também tem seus argumentos. E aí a gente precisa criar um consenso, um equilíbrio, né? Precisa criar um equilíbrio. Algum dos lados tem que ceder, senão não vai avançar e não vai resolver o problema. Algum dos lados tem que ceder, exatamente. E chegamos ao fim desse nosso bate-papo, desta nossa conversa com Mardônio Linhares, que é o coordenador dos auxiliares e técnicos de radiologia de um dos maiores hospitais deste país. Ele é enorme em termos de Norte e Nordeste, porque nós temos notícias e provas que as pessoas saem de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí, atrás de consultas, de exames no JF. Obrigado, Plácio. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. É importante esses momentos para a gente conversar e levar para a população e para a categoria, né, a realidade do nosso trabalho, que é desafiador. Mas assim, eu queria agradecer a você pelo convite, queria informar para a categoria que venha para os sindicatos. O nosso SINTARC, na pessoa da presidente Unimeire Ramalho, está lá de portas abertas para receber a categoria. E assim, você não obrigatoriamente precisa pertencer somente a um sindicato. Você pode ser do sindicato da sua categoria
e ser do Sintsaf também, que é o meu caso. Hoje eu sou integrante da diretoria, mas pago a filiação normal do meu sindicato, sou filiado ao Sintsaf desde o primeiro dia que entrei dentro do JF. Isso é verdade. Você lembra disso, né? Me ligou e disse, rapaz, vem aqui no Raul X que eu quero me filiar. E eu fui lá e você se filiou e incentivou os demais colegas a se filiarem, vários já se filiaram. E está crescendo, a procura realmente está muito boa. Nós estamos aí com a campanha de fiscalização, que está sendo um sucesso total. Obrigado, Mardoni, pelo apoio, obrigado pela sua presença aqui no nosso PodSaf, e as portas estão abertas. Vamos trabalhar em harmonia, em sintonia, e vamos fortalecer a luta sindical. Obrigado, Plácio. Obrigado e conte com a gente.